Marco aqui. Eu queria falar um pouquinho, né? A nossa bolsa aí está entre as piores performances do mundo no ano, né? Essa semana temos reunião do Copom, igual eu estava falando aqui com o Marco, que deve, né, já vir aí, né, mais uma vez essa elevação da taxa de juros, que o mercado já espera aí, chegando no patamar de 9,25%, mas com mais essa versão ao risco, cenário instável, eleições ano que vem, o que a gente mais ouve aqui, mais vê aqui no chat, são pessoas muito perguntando sobre oportunidades no exterior, né? Muitos investidores estão começando a tentar olhar para o exterior como uma forma de se proteger até da nossa própria moeda. Queria entender a sua visão, né? Você acha que ainda é um bom momento para se buscar essas oportunidades no exterior? Como que se avalia o cenário para essa renda variável em outros países? Ótimo, Paula. Na verdade, não, tá? Eu acho que o ser humano ele tende a ser bastante pró-cíclico. Então, a Bolsa Americana está subindo aí há 12 anos consecutivos. O único período na história dos Estados Unidos que aconteceu isso foi no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem uma Bolsa Americana em múltiplos, assim, nunca antes vistos, por causa de um estímulo monetário muito grande, uma taxa de juros baixa. E, enquanto isso, né, uma Bolsa brasileira e mercados emergentes, em geral, bastante depreciado. Quando você pega correlações entre esses dois ativos, Bolsa de países envolvidos, principalmente Estados Unidos, e emergente, a gente está no maior desnível histórico. Tá? Então, eu acho que a hora agora não é de buscar proteção nos Estados Unidos. Tá? Em 2000 a 2010 foi bastante diferente, ninguém queria estar investindo em S&P, todo mundo em Brasil, o Cristo Redentor voando. Depois de 2010 até agora, o presente momento, a Bolsa Americana outperformou o Ibovespa, e eu acho que agora o Brasil está bastante barato. Tá? Então, eu gosto muito de estar em ativos brasileiros nesse momento, e eu não gosto de estar em ativos americanos. E aqui estou falando basicamente o que eu fiz, tá? Retirar dinheiro dos Estados Unidos e alocar em Brasil. Então eu acho que a hora agora de estar exposto ao Brasil, o cenário é de risco, e a gente só está vendo os ativos nesse preço porque tem risco eleitoral, tem essa inflação alta que parece estar dando sinais de arrefecimento, mas a hora de comprar ativos brasileiros é nesse cenário, não quando o Brasil estiver voando e todo mundo estiver feliz de aportar aqui em Brasil. Tá bom? Então eu acho que a gente chegou no nível de preço de valuation de bolsa quase resultado de vendas compulsórias de resgate de fundos de ações e multimercados. Então eu acho que a hora agora é de estar exposto ao Brasil. Tiago, você falou algo aí muito importante, né? Acho que essa eu acho que é a melhor coisa que a gente tem aqui na BMC News, é essa pluralidade de opiniões e saber ouvir, né, opiniões diferentes. Acho que você é o primeiro a vir aqui falar exatamente isso nesse momento. A gente ouve muitos profissionais falando, não, é hora de você internacionalizar, ir para fora. E aí você traz um ponto, inclusive, que eu estava lendo aqui no final de semana, né, o comportamento de muito investidor, né, diante... será que muitos estão realmente preparados para essa renda variável? Porque quando começa a cair, entra em desespero, aí começa a ficar numa questão e não consegue enxergar as oportunidades. Inclusive, a gente estava falando aqui outro dia com a Luíse Barsi, e ela fala, a gente aqui adora quando a bolsa está barata, porque é aí que eu compro mais. E essa é uma estratégia que a gente sabe do Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil, né? Sempre, né, pensando num médio a longo prazo e comprando quando a bolsa está baixa, né? Diferente, às vezes, de um comportamento de alguns investidores que se revoltam, né, na hora que vê o Ibovespa caindo, aí a culpa é do analista que recomendou, a culpa é de quem realmente falou do papel e não das circunstâncias do nosso cenário que nós estamos passando, mas eles também não conseguem enxergar as oportunidades e aí começam a olhar para o exterior como se fosse a única salvação. Gostei muito do seu argumento aí, do seu ponto de vista, porque faz a gente refletir também uma outra forma de encarar o problema, né? De repente, realmente é isso que você falou, tem aquele efeito manada, né? As pessoas, elas querem comprar quando estão na alta, ao contrário do que realmente deveria ser, né, Tiago? Sim, total. E isso vem muito, assim, das pessoas olharem ativos em bolsa como ativos financeiros e não como negócios, como empresas. Porque vamos imaginar a situação aqui da BMC News. BMC é uma empresa que está crescendo pra caramba, fazendo um puta trabalho no mercado e, eventualmente, a Bolsa Brasileira cai. Se a BMC fosse listada, esse ativo ia estar valendo menos, independente do número de acessos crescer, enfim, de fontes de receita que a BMC tenha de anúncios crescerem, a BMC está valendo menos. Se você enxerga a BMC como um negócio, e aqui um negócio de investimento de longo prazo, você ia ver que aquela hora era hora de comprar, porque aquele ativo estava ainda mais barato. Só que se você enxergar como um ativo listado, um ativo financeiro,
você fica nervoso e marcando a mercado o seu patrimônio e tomando decisões equivocadas por viés psicológicos e por comportamento. Então eu prefiro, você citou um velhinho aí de cabelo branco, a gente falou do cabelo branco do Saravalli, né? Eu gosto muito de estar cercado de cabelinho branco. Então, Luiz Alves Paz de Barros, Luiz Barros, Guilherme Afonso Ferreira, todos esses caras estão comprando e estão animados com bolsa nesses níveis. Tá? Agora, tem muita gente que se aproveita também, obviamente tem gente do bem fazendo, mas tem muita gente que se aproveita para vender produtos de exterior e tal. E sempre quando a bolsa brasileira estiver mal, vai ter mais gente procurando exterior. E sempre que a bolsa estiver bem, vai ter mais gente procurando ativos no Brasil. Se você fizer isso durante a sua vida inteira, você vai no final da sua vida perder dinheiro. Porque você vai estar comprando quando os ativos estão caros de não comprar. Então é muito importante o investidor ter ciência do que ele está fazendo, se os objetivos são de longo prazo, esquecer um pouquinho a volatilidade de curto e entender que a volatilidade faz parte do mercado. E se você tiver aportes mensais e foco de longo prazo, você se aproveita da volatilidade e não sofre com ela, que é o que os nossos velhinhos aí, grandes investidores, Luiz Alves com 5 bi, Barça também, próximo a isso, Lírio Parisotto, Guilherme Afonso Ferreira, todo mundo que fez isso com bastante sucesso ao longo da vida faz. Com certeza, Thiago. Inclusive, me fez lembrar também uma frase que eu acabei lendo, me chamou muita atenção, né? A gente não tem que temer se estamos fazendo diferente do restante, né? O que a gente tem que temer é fazer igual a eles e eles estando errado. Eu acho que essa é uma grande lição aí que você está trazendo aí. Gostei muito do seu argumento. E já aproveitando essa análise desse momento que nós estamos, quais são os principais riscos que você acha que podem, né, acontecer ainda, que devem estar no radar dos investidores? Se realmente é interessante buscar aquelas empresas com um beta alto, baixo, lembrando que beta é aquela volatilidade, né, do ativo em relação ao Ibovespa. Então, o ideal é buscar um beta maior ou menor? Como você, investidor, faz esse tipo de leitura na hora de ir para um novo ativo? Bacana. É uma decisão muito difícil, Paula, basicamente. Mas o que eu busco fazer comigo e com clientes? Eu busco ter diversificação. Então, por exemplo, eu acho que hoje em dia a gente pode colocar em 3 macroblocos as principais classes de ativos, assim, dentro de ações. São empresas dolarizadas, é um macrobloco, outra, empresas de dividendo, normalmente com beta menor, e outras small caps. E por que é importante essa diversificação, mais ou menos em 3 setores, vamos dizer assim? Porque se, eventualmente, o dólar dispara para um cenário de risco Brasil, as dolarizadas vão outperformar as outras. E aí você tem possibilidade de rebalancear a sua carteira comprando, eventualmente, as small caps que foram mais penalizadas, que foi o que aconteceu agora. E, ao mesmo tempo, as empresas de dividendos dão uma geração de receita recorrente na sua carteira que ajuda também nessa movimentação. Então, eu acho que os 3 macroblocos têm oportunidades e tão baratos hoje em dia, tá? Mas eu acho que o investidor tem que ter essa diversificação para poder se mexer e não ficar de braços atados nesses movimentos de mercado. Então, hoje, no período recente, eu acho que small caps foram mais amassadas e estão mais baratas. As empresas de beta menor, você pega as elétricas, por exemplo, subiram nesse momento de risco maior, tá? Então, mas eu não estou dizendo agora que é a hora de comprar beta maior e sair tomando risco em small caps, nada disso. Eu estou dizendo que é importante a gente ter essa diversificação para a gente poder se mexer e fazer pequenos rebalanceamentos que resultam numa maior performance ao longo do tempo e em, basicamente, comprar barato e vender caro, automaticamente, sem a gente querer adivinhar o futuro. Tá? Então, eu vejo hoje small caps muito amassadas e empresas que não têm dívida, geram caixa, são líderes de setor e basicamente foram amassadas muito por causa de resgate de fundos. Os fundos de ações estão sofrendo resgate, então eles vendem as ações com mais volatilidade. E aí essas ações sofrem mais porque tem a porta de saída menor, a liquidez menor. Então eu acho que hoje a grande oportunidade é em small caps, mas o investidor tem que manter uma carteira diversificada para se aproveitar dessa volatilidade do mercado.